Olá pessoal, tudo bom? Depois de um longo período de tempo, olha nós aqui outra vez. E hoje é um programa legal, um programa interessante, aparentemente simples, mas que é profundo. Esse tema de hoje eu extraí de um livro que chama Conhece-te pela Psicanálise, de J. Ralph, da livraria José Olímpio, editora, de 1952. Livro Conhece-te pela Psicanálise. E o tema que eu vou abordar, ele tem vários temas, talvez eu traga outros, mas um dos temas que eu gostaria de trazer hoje, e que vou trazer, é sobre pensamento. O tema é pensamentos. O que você faz enquanto você pensa? Você saberia dizer? Para aí uns minutinhos, escreve umas 20 palavras, 15 palavras sobre o tema, sobre o que você pensa. Se você estiver escutando isso com alguém, peça para a pessoa escrever também, depois vocês comparam. Você compara a sua ideia sobre o que é pensamento com a da pessoa. Se estiver em casa, se estiver escutando e quiser depois fazer essa brincadeira, escolha algumas pessoas aleatoriamente para perguntar o que você faz enquanto você pensa. Como assim? Você está pensando? O que você acha que está acontecendo na sua cabeça enquanto você pensa? O que é pensar? O que é o pensamento? Né? Peça para escrever algumas coisas, poucas palavras, uma folhinha, meia folhinha, pessoas aleatórias. Depois você lê cada resposta. Aposto que nenhuma será igual à outra. Não vai fazer nenhum critério científico, metodológico. Pensar, tal, tem que ter esses pontos. Não, não é nada disso. Apenas analise o que cada um tem de ideia sobre pensamento, que vem dele especificamente. Como você observa o ato de pensar, o seu pensamento? Ai, que coisa maluca, né, cara? Como você observa o seu ato de pensar, o seu pensamento? É superficialmente? Você não dá a menor atenção? É pensamento, é assim mesmo, são coisas que vêm na minha cabeça, eu nem dou atenção. Vem vários, né? E o que ficar na minha cabeça, eu sei lá, vejo que faço. Quem já ouviu aquela frase, né? Penso, logo existo, que é de um filósofo. E o Lacan falou, existo porque penso, ou logo penso, sei lá, algo desse tipo. Invertendo a lógica do filósofo. E é real, né? Aqui eu tenho que concordar com Lacan. E muitas outras coisas também eu acabo concordando. E olha que eu nem sou um estudioso de Lacan. Mas eu estudei, obviamente, no curso de psicanálise. Tem muito método que eu aplico na minha clínica que dizem que tem mais a ver com Lacan do que com Freud. Eu fico feliz por isso. Então, durante toda a nossa vida, a gente vai pensar. Uns mais e outros também vão pensar mais também. Só que vão levar isso de uma maneira superficial. Porque esse ato de pensar vai depender muito do valor e da medida que você dá para ele. Do valor e da medida que cada um dá aos seus pensamentos. Uns vão no automático, outros na compulsão, outros na repetição, outros na obsessão, outros no medo, outros na repressão, alguns outros na coragem, outros na covardia, outros na preocupação de que vão falar de mim se eu fizer isso. São escolhas.
São escolhas que cada um faz a partir daquilo que vai surgindo na cabeça. Todos pensam, mas nem todos vão escolher bem as suas ideias. Essas ideias que surgem do ato de pensar. Opa, tive uma ideia. Vou fazer isso, ou não vou fazer isso. Ou eu vou comprar aquilo, ou não vou comprar. Ou eu vou participar desse movimento, ou não vou participar disso. Tá louco? Isso aí é um absurdo. Deixa eu mudar de página. Então esse modo automático de pensar, ele faz com que o sujeito siga o modelo padronizado. A padronização do mundo. Segue mito, segue ídolo, segue os coach, segue os maninhos da autoajuda. Não tenho nada contra vocês, cara. Muito pelo contrário. Como diz meu camarada Sintoma, cada um fazendo seus corre, não é verdade? E eu tô aqui fazendo o meu. Então existem esses dominadores das mentes fragilizadas, da mente humana fragilizada, sedenta por alguém falar, faz assim, faz assado. Já percebeu que a gente vive num mundo onde a grande maioria das pessoas pensam a mesma coisa, compram as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, da novela, do programa X, BBB, entre outros, né? Vão para os mesmos lugares, mesma balada, comem no mesmo lugar. Tem um lugar certo para a galera tal, e todo mundo fala daquele lugar e tem que ir lá. Se você não for, você está praticamente fora da parada. Eu lembro que o Ariano Suassuna falava que existia, ele conhecia uma pessoa que ela qualificava as pessoas por quem foi na Disney e quem não foi na Disney. Ela falou, o senhor não foi na Disney? Não, nunca fui. Ela olhou com uma cara de desdém para ele. Né? Então as pessoas faz tudo a mesma coisa. Agora está na onda do branqueamento, era a boca, os lábios, lábio carnudo. Né? Tem gente perto de mim, da minha família, que acaba fazendo isso. Sei lá, não vou dizer que eu sou contra, a favor. Cada um faz da sua vida o que acha melhor. É isso, não tenho a menor dúvida. Eu não faço, mas cada um faz o que acha melhor. E eu não faço agora, depois que eu comecei a fazer psicanálise. Comecei a pensar um pouco assim, antigamente tinha umas calças, Zump, Fórum, Kelf, né, que eram as calças assim da onda, da moda e tal. Eu tenho 55 anos, né, cara? E aí todo mundo usava, quem não usava era meio cafona, né, meu? As calças que ele usa. Então eu comecei a não usar nada de marca. Usava o que eu queria. Bom, então vamos lá, né? Então, é cirurgia para abrir olho, cara. Cada um faz o que quer, tudo bem, né? Ok, beleza, a vida é uma só, né? Vamos aproveitar, comer, beber. Amanhã morreremos. Não tem nada a ver com isso mesmo, né? Tá escrito aqui, eu vou repetir. Mas eu digo o seguinte, se essas pessoas pensassem por si só profundamente, fizessem um esforço, será que elas fariam? Ou faz para estar na mesma onda, na moda? Eu tive um caso clínico que após uma intervenção minha sobre uma determinada situação, a pessoa falou assim, cara, mas esse não é o mundo que eu vivo. Ai, ai, ai. E aí, recentemente eu vi, a gente se segue ainda, logo mais não seguiremos mais, um ao outro. Acho que depois disso, para mim, é o suficiente. Eu vi o cara seguindo um figura aí, um coach, um cara que falou que ganhou medalhas no esporte e tal. Que é uma fraude, é tudo mentira, não ganhou nada. Foi tudo forjado, provado aí em vários sites e tal da internet. O cara recentemente deu uma palestra num estádio lotado, ele mais acho que 2 pessoas também. Caríssima a entrada.
E o camarada estava lá, batendo foto, dando risadinha, né? Estou num lugar maravilhoso, sou vencedor, tal. Tudo bem, cara, tudo bem. Será que se a pessoa de fato pensasse com a cabeça dele, ele faria isso? Ou isso também faz parte dele? Essa fraqueza, essa coisa de se deixar levar por aquilo que aparentemente, uau, é isso aqui mesmo. Vou seguir ele porque eu vou ter resultado. Não vou seguir o Getro. Já tem 1.700 seguidores. Cara, tem 1.700.000. Quem que tá certo? Não é verdade? As pessoas fazem muito isso. Escutam meu material, tal. Acha bonito, acha legal. Né? Tem bastante gente que escuta meu material e tem bastante gente que curte. Se eu for comparar pelo percentual de curtição e pessoas que assistem, escutam e curte, é maior do que o desses caras, o percentual. O meu atinge a média a métrica que esses caras das redes aí dizem que é o ideal, né? Mesmo sendo baixo, meu público, tal. 1.700 pessoas também não são baixas, né? São muita gente, né? É bastante gente, 1.700. Elege um vereador aí numa cidade do interior. Então, cara, o cara é famoso, milhares de seguidor, vai viajar com a seleção brasileira aí, sei lá, agora nessas Olimpíadas, sei lá como é o nome. E foi descoberta uma fraude. Mas eu sigo ele. Por quê? Porque ele pensou sobre isso, tal, por mim, né? E aí um detalhezinho, eu subi R$ 50 a análise, essa mesma pessoa, essa mesma pessoa reclamou, tal. Pô, você tá maluco, cara? Eu vou fazendo convênio, tal. Eu falei, vai lá, faça isso, seja feliz. É o mundo dele, mas não é o meu, né? E uma coisa eu digo, se vier fazer análise comigo, qualquer pessoa que seja ele, qualquer outra pessoa, se prepara, porque eu vou colocar você em confronto com as suas ideias. E talvez isso faça com que você vá embora mesmo. Então, vai haver pessoas a vida toda. Eu vou um dia morrer e isso vai continuar. Que prefere seguir líder, pastor, padre, coach, milionário. Só para evitar ter o esforço, o trabalho de pensar. O trabalho de escolher melhor os próprios pensamentos, as próprias ideias. É a preguiça, a covardia. São sintomas neuróticos que faz a pessoa recuar diante dessa possibilidade de ter esse desafio de pensar e escolher melhor as ideias para colocar em prática, para obter um resultado melhor, diferente, sem ser melhor ou pior, mas diferente do que vem tendo. Ora, se tem uma ideia pronta, para que perder tempo pensando? Né? Modelo pronto, standard, tá aí, ó, cara, vou copiar isso aí, deu certo para ele, também vou usar. O cara é milionário, tem 388 milhões de seguidores, cara. Eu, eu vou escutar o Jeto que está falando para eu pensar e ter a minha decisão, ou o cara que falou assim, faça assim que você vai ser vencedor, você vai ser próspero. Né? Autoajuda, cara, é isso. Eu vou usar a autoajuda do cara que deu certo para ele, vou usar para mim, a autoajuda dele para mim. Ele venceu, eu também vou copiar a ideia dele, venceu, serei mais que vencedor, né? Serei mais que vencedor. E aí eu vou pagar um analista para quê? Para me fazer pensar? Vou lá naquele cara lá que todo mundo segue para fazer o dele. Fui, Jetrão. E o que é pensar? Agora mesmo, enquanto a gente está falando aqui, esse monte de coisa, enquanto você pensa sobre o que é pensar, a sua atenção se dirige para uma ideia e fica observando o resultado disso. Aí, depois de revisar as ideias com atenção, essas ideias que passaram pela consciência, você vai escolher algumas que acredita que serve para determinada ação, para fazer uma parada que você quer fazer, sei lá o que é. As outras ideias serão descartadas
enviadas para o inconsciente, do mesmo lugar. Vão para o inconsciente, do mesmo lugar, do mesmo local que surgiram todo esse conjunto de material psíquico que formaram essas ideias. Certo? Bom, quando a gente pensa, a nossa atenção fica voltada para um conjunto de ideias, de lembranças. É uma mobilização de um conjunto de materiais psíquicos. E quando esse material chega à consciência, depois de serem analisados por nós, coordenados e até julgado, isso é quem se dá ao trabalho de fazer essa dinâmica, né? Analisar, coordenar, julgar, tal. Finalmente, a gente chega a uma formação das ideias ideais. Ou também não. Depois cada um vai colher o fruto disso, né? O resultado. E aí, para que a gente tenha uma ideia do que é pensar, podemos dizer que, anota aí, A. É um processo mecânico. Fazemos um esforço de atenção para fazer surgir a consciência, lembranças do inconsciente que estavam soterradas, recalcadas. B. Utilizamos as ideias que convêm ou que acreditamos que convêm. C. Repelimos as ideias que não convêm, ou até algumas que poderiam ser melhor do que a gente escolheu. A gente acaba repelindo. E qual é a lição que a gente tira disso? Nós não criamos conscientemente. A gente utiliza todo esse material, esse conjunto de material psíquico que já existe, que tá à nossa disposição, cara. Se criamos algo bom ou não, vai depender do que você escolheu. Então quer dizer que a nossa personalidade também está diretamente ligada à escolha que a gente faz das ideias enquanto a gente pensa? Pode ser que sim, né? Me parece que sim. Eu posso descartar uma ideia adequada e optar por uma outra inadequada. Posso escolher coisas absurdamente, sei lá, incoerente. Eu posso escolher invadir o Brasília, né, a Assembleia, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal e quebrar tudo. Eu posso escolher fazer isso, né? Mas é uma ideia coerente? Isso está ligado à personalidade? É para pensar, né? Bom, você cria ou pensa com atenção? Já viu aquelas frases? Atenção, o gênio pensando, né? Na porta, não entra. Gênio pensando. Pensa com carinho, né? Então, lá do inconsciente, a gente pode tirar pérolas. Pérolas. Muitas possibilidades. Que a vida inteira que a gente tem, talvez não fosse suficiente para dar conta desse arcabouço de ideias, de pensamentos que surgem dali. As lembranças. Tem muito material para o nosso bem-estar, mas muito. Mas para que isso aconteça, esse material tem que chegar à consciência. Para isso, é necessário esse esforço e atenção que é dado para esse processo. Não busque a criação, busque a utilização das boas ideias que estão disponíveis no seu inconsciente. Já existe. Ah, mas eu preciso criar. Você vai criar, você vai fazer um esforço de atenção para que essas ideias venham à sua consciência, que você possa falar, caraca, quanta possibilidade. Posso 880, ou eu faço tal coisa. Não, cara. Isso é 8, 81, 97, 115, 16, 24. Sacou, cara? Tem 0 à esquerda, tem 13, né? Tem 22, tem tudo. Tem tudo. Então tem uma gama de possibilidades muito maior do que você possa imaginar.
Pensa agora no quanto você vem se prejudicando. Já parou para pensar nisso? Olha que você não precisa nem ter invadido lá Brasília e tal, ter feito coisas absurdas. Sim, uma vida normal ali e tal, dia a dia. São escolhas. Namorado, namorada, trabalho, compra, uso do dinheiro. Então pensa nisso, o quanto você vem se prejudicando, sem esperança, pelo fato de não ter criatividade, não se achar criativo. Faça boas escolhas das suas ideias, dos seus pensamentos. É isso a criatividade. Pensa um pouco, agora mesmo. Para aí, pensa um pouco na sua vida, no rumo que você está dando para a sua vida, na compra que você quer fazer, nessa indecisão que você está na cabeça aí, caramba, e agora, o que eu faço? Será que eu vou ver aquele cara lá falar, o pastor X, ou o padre, ou sei lá, o carinha lá da internet, ou a menina da internet, será quem, né? Vou ver o que ele fez em relação a isso. O que ele fez não vai dar certo para você, cara, já vou logo avisando. Tome a sua decisão, seja corajoso, pense. Da sua cabeça, do seu inconsciente, vem a resposta para tudo que você quer. Para tudo. Mude um pouco o rumo, o jeito de fazer a escolha. Assim, por que eu estou escolhendo isso? Eu sempre escolho desse jeito, eu sempre tomo essa decisão, por quê? Elabora, conversa com esse negócio aí. Esse processo de pensamento, ele é mecânico para todo mundo faz esse mesmo processo, quem pensa, né? Caramba, por que eu estou pensando isso? Aí julga, né, tal, coordena ali as ideias, tal. Aí fala, pô, essa aqui é legal, essa também, mas se eu fizer assim, puta, aí vou ter problema ali e tal. Ah, essa aqui é legal, porque aí eu não tenho mínimo aqui, vou ganhar um pouco lá, aqui eu também não sei o que lá. Se eu, aqui é ganha-ganha, perde-perde, perde-ganha, né? Ganha-perde, sei lá. A vida é sua, a decisão é sua. Se quiser fazer tudo aquilo que eu falei anteriormente, faça também, não tem o menor problema. E se quiser ser meu paciente, faça, com o olho aberto, a boca, o beiço, sei lá, alargado, sabe como é que fala isso? Botocado. Não tem problema, cara, com dente esbranquiçado, o meu não tá. Então tudo isso é mecânico. Mas seus materiais, seus conteúdos, suas ideias, elas são individuais, elas são tuas, ninguém tem. Cada um tem uma ideia diferente sobre um problema, sobre uma questão. Certo, cara? Você tem dentro de você o que procura fora, procura nos outros. Faça esse esforço, esse trabalho pelo seu próprio bem. Certo? Encerramos aqui esse programa com muita paz, amor no coração. E eu te faço esse convite. Pense bem antes de fazer qualquer coisa. Faça esse exercício. Eu sei que não dá para fazer isso sempre, 100% da nossa vida, mas tente fazer algumas vezes que é necessário fazer. Algumas decisões que vale a pena esse esforço, esse trabalho de pensar, de elaborar, de refletir, de parar, de não responder no rompante, no impulso, não é verdade? De não tomar decisão no impulso, porque você não pensa. Talvez seja melhor falar assim, agora eu não posso te dar essa resposta. Eu vou pensar um pouco, depois eu te falo. Certo? Faça isso para você mesmo, não é para mim não, é para você, tá bom? Um beijo, um abraço, muito obrigado por escutar o programa. Quem puder divulgar, divulgue. Quem puder compartilhar, compartilhe. Quem puder dar sugestões, dê. Quem puder curtir, curta. Esse programa ele é disponível tanto nos aplicativos de podcast quanto no YouTube em vídeo, certo? Muito obrigado, um grande abraço para todos e para todas. E é isso. Logo mais a gente traz um outro tema
para que a gente possa pensar. Essa é a ideia. Não gostaria que você fosse um fantoche, uma pessoa manipulável, uma pessoa que está solta no mundo esperando a morte chegar, certo? Você tem muita coisa dentro de você para que você possa se surpreender com a quantidade de criatividade, se é que a gente pode chamar assim, né? Os seus pensamentos de criatividade, as suas ideias de criatividade, que pode solucionar vários dos seus problemas. Um grande abraço para todos. Muito obrigado e até mais. Até o próximo programa. Valeu!